Mãe, se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? Esta pergunta chegou da boca da minha filha de 11 anos numa terça-feira qualquer, e eu quase cometi o maior erro da minha vida como mãe cristã. Olá, eu sou Ana e seja muito bem-vindo ao canal Entre Céu e Casa, onde conversamos sobre fé, família e os desafios de criar nossos filhos em um mundo cada vez mais complexo. Se você é pai ou mãe de um pré-adolescente, já sabe que essa fase traz questionamentos que podem nos pegar completamente desprevenidos. Nossos filhos começam a fazer perguntas que vão direto ao coração da nossa fé, e a forma como respondemos podem construir pontes sólidas para uma fé madura ou criar muros que os afastam de Deus para sempre. Nos próximos minutos, vou compartilhar as 5 perguntas mais desafiadoras que seus filhos vão fazer e como transformá-las em oportunidades preciosas para fortalecer, ao invés de destruir, a confiança espiritual deles. Era uma terça-feira comum. Eu estava preparando o jantar quando minha filha Sofia chegou da escola com aquela expressão que toda mãe reconhece. Algo estava mexendo com ela. Então veio a bomba. Mãe, se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? A minha amiga Júlia me perguntou isso hoje e eu não soube o que responder. Por um segundo, meu mundo parou. Meu primeiro instinto foi entrar em modo defesa. Comecei a falar sobre o livre-arbítrio, sobre como o pecado entrou no mundo, sobre os planos de Deus serem maiores que nossa compreensão. Mas quando olhei nos olhos da Sofia, vi que minhas palavras estavam criando mais confusão do que clareza. Ali eu percebi uma verdade fundamental. Ela não estava atacando Deus, ela estava tentando entendê-lo. A pré-adolescência é o momento em que nossos filhos deixam de ter uma fé emprestada dos pais e começam a construir sua própria relação com Deus. É natural, é necessário e é assustador para nós pais. Durante anos, eles aceitaram tudo o que ensinamos sem questionar. De repente, começam a pensar criticamente sobre tudo, incluindo nossa fé. O problema é que muitas vezes interpretamos essas perguntas como ataques, ao invés de oportunidades. Queremos defender Deus como se Ele precisasse da nossa defesa, quando na verdade, nossos filhos precisam da nossa escuta. Aquela noite, depois que Sofia foi dormir, fiquei pensando, quantas vezes eu havia dado respostas prontas para um coração que só queria ser ouvido? Quantas vezes transformei momentos de vulnerabilidade em aulas de teologia? Comecei a entender que existe uma diferença enorme entre questionar e perder a fé. Na verdade, questionar pode ser o caminho para uma fé mais sólida, mais pessoal, mais real. Mas essa não foi a única pergunta difícil. Nas semanas seguintes, outras vieram, cada uma mais desafiadora que a anterior. E quando minha filha perguntou sobre seus amigos não cristãos, eu percebi que estava pisando em terreno minado. Depois de muitas conversas com Sofia e de ouvir dezenas de outras mães compartilhando experiências similares, descobri que existem 5 perguntas que praticamente todo pré-adolescente faz. E aqui está a verdade. Se seus filhos ainda não fizeram essas perguntas, eles vão fazer. A questão não é se, mas quando. A primeira pergunta que já mencionei é: se Deus é bom, por que permite o mal? Esta pergunta geralmente surge quando eles veem notícias sobre tragédias, quando alguém que eles ama sofre ou quando amigos questionam a fé deles na escola. Por trás dessa pergunta está uma necessidade profunda de reconciliar o Deus de amor que ensinamos com a realidade do sofrimento que eles veem. A segunda pergunta que sempre chega é: meus amigos que não são cristãos vão para o inferno? Sofia fez essa pergunta pensando na Júlia, sua melhor amiga, cuja família não frequenta nenhuma igreja. O olhar de angústia no rosto dela me partiu o coração. Por trás dessa pergunta está o medo de que as pessoas que eles amam estejam perdidas para sempre. A terceira pergunta é: como sabemos que a Bíblia está certa e outras religiões estão erradas? Em um mundo multicultural, nossos filhos convivem com colegas de diferentes tradições religiosas. Eles veem que pessoas de outras crenças também são boas, felizes e íntegras. Essa pergunta revela uma luta para entender por que nossa fé é especial, sem diminuir outras pessoas. A quarta pergunta que invariavelmente surge é: por que tenho que ir à igreja, se posso crer em casa? Especialmente quando começam a preferir ficar na cama no domingo de manhã, eles questionam a necessidade da comunhão presencial. Por trás dessa pergunta está uma incompreensão sobre o que significa fazer parte do corpo de Cristo. E a quinta pergunta, talvez a mais dolorosa para nós pais: e se eu não sentir Deus como os outros dizem sentir? Quando veem testemunhos poderosos ou ouvem pessoas falando sobre experiências místicas intensas, alguns filhos se sentem inadequados espiritualmente.
eles se perguntam se há algo errado com eles ou com sua fé. Cada uma dessas perguntas revela não apenas curiosidade intelectual, mas necessidades emocionais profundas. Necessidade de segurança, de pertencimento, de propósito, de autenticidade. Quando respondemos apenas ao aspecto intelectual e ignoramos o emocional, perdemos a oportunidade de realmente alcançar o coração dos nossos filhos. O que acontece quando respondemos essas perguntas com medo, ao invés de sabedoria, pode determinar o futuro espiritual dos nossos filhos. E, infelizmente, muitos de nós cometemos erros que, sem querer, criam distância, ao invés de proximidade. Agora que você conhece as perguntas, precisa saber o que nunca fazer quando elas chegarem. O que vou te contar agora pode salvar a relação espiritual com seu filho. Existem 3 erros devastadores que eu vejo pais cristãos cometendo repetidamente, e eu mesma já cometi todos eles. O primeiro erro é responder: não questione, apenas tenha fé. Parece espiritual, mas na verdade mata a curiosidade natural que Deus colocou nos nossos filhos. Quando dizemos isso, estamos mandando a mensagem de que dúvidas são pecaminosas, que questionar é sinal de fraqueza espiritual. O resultado é que eles param de vir até nós com suas perguntas e começam a buscar respostas em outros lugares. O segundo erro é dar respostas teológicas complexas para corações simples. Lembro-me de quando Sofia perguntou sobre seus amigos não cristãos e eu comecei uma explicação sobre predestinação, graça preveniente e as diferentes visões sobre salvação. Ela me olhou com aqueles olhos vidrados e disse: "Mãe, eu só quero saber se a Júlia vai ficar bem." Naquele momento percebi que estava alimentando sua mente quando seu coração estava com fome. O terceiro erro, talvez o mais prejudicial, é demonstrar insegurança ou irritação com as perguntas. Quando nossos filhos percebem que suas dúvidas nos deixam nervosos, ansiosos ou defensivos, eles aprendem que é melhor guardar essas questões para si mesmos. Nosso desconforto com suas perguntas muitas vezes revela nossa própria fragilidade espiritual, nossa própria falta de preparo para lidar com as complexidades da fé. Lembro-me de um domingo, quando Sofia questionou por que tínhamos que ir à igreja se ela podia orar em casa. Minha reação inicial foi de irritação. Pensei, depois de tudo que ensinei, ela ainda questiona coisas tão básicas. Minha resposta foi seca, impaciente. Vi imediatamente que havia magoado algo delicado nela. Naquela noite, ela não quis que eu orasse com ela antes de dormir, algo que fazíamos religiosamente há anos. O que a criança realmente está perguntando por trás de cada questão vai muito além das palavras. Quando perguntam sobre sofrimento, estão perguntando: posso confiar que Deus cuidará de mim? Quando perguntam sobre amigos não cristãos, estão perguntando: Deus é realmente justo e amoroso? Quando questionam outras religiões, estão perguntando: posso ter certeza do caminho que escolhi? Quando resistem à igreja, estão perguntando: isso é real ou apenas tradição? E quando falam sobre não sentir Deus, estão perguntando: há algo errado comigo? Quase perdi a confiança da Sofia naquela noite. Graças a Deus, consegui reconhecer meu erro, pedir desculpas e recomeçar a conversa. Mas quantos pais não percebem esses momentos cruciais e deixam que pequenas fissuras se transformem em abismos? Mas então, qual é a forma certa? Como transformar essas perguntas em oportunidades de ouro para fortalecer a fé? A resposta vai te surpreender, porque é muito mais simples do que imaginamos. Depois de muito estudo, oração e tentativa e erro, descobri um método que não apenas preserva a confiança dos nossos filhos, mas, na verdade, fortalece nossa relação espiritual com eles. É um processo de 5 passos, que chamo de AECEP: acolher, explorar, conectar, ensinar juntos e plantar sementes. O primeiro passo é acolher a pergunta com entusiasmo genuíno. Em vez de ficarmos na defensiva, dizemos algo como: que pergunta incrível! Fico feliz que você tenha confiança para me perguntar isso. Vamos conversar sobre isso com calma. Esse acolhimento inicial define todo o tom da conversa. Mostra que valorizamos a curiosidade deles e que não há pergunta que possa nos assustar ou nos afastar. O segundo passo é explorar o que motivou a pergunta. Antes de darmos qualquer resposta, precisamos entender de onde veio a dúvida. Foi algo que aconteceu na escola? Uma conversa com amigos? Algo que viram na internet? Quando exploramos o contexto, descobrimos não apenas o que estão perguntando, mas por que estão perguntando.
terceiro passo é conectar a questão com experiências práticas da vida deles. Em vez de darmos respostas abstratas, buscamos exemplos concretos que façam sentido no mundo deles. Quando Sofia perguntou sobre sofrimento, conversamos sobre quando nosso cachorro ficou doente. Falamos sobre como cuidamos dele com amor, mesmo quando ele estava sofrendo, e como às vezes o veterinário tinha que fazer coisas que pareciam dolorosas para ajudá-lo a ficar melhor. O quarto passo é crescer junto com eles na busca por respostas. Uma das frases mais poderosas que podemos dizer é: vamos descobrir isso juntos. Isso remove a pressão de termos todas as respostas e transforma o processo em uma jornada compartilhada. Podemos estudar a Bíblia juntos, conversar com o pastor, ler livros apropriados para a idade deles. O quinto passo é plantar sementes e deixar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Não precisamos resolver tudo em uma conversa. Podemos apresentar perspectivas bíblicas de forma apropriada e depois dar tempo para que essas verdades criem raízes no coração deles. Às vezes, a melhor resposta é: essa é uma pergunta que vale a pena você levar para Deus em oração. Quando apliquei esse método pela primeira vez com Sofia, a diferença foi impressionante. Em vez de uma explicação teológica sobre o sofrimento, tivemos uma conversa rica sobre confiança, sobre como Deus nos ama mesmo quando não entendemos seus caminhos, sobre como podemos ser suas mãos e pés para aliviar o sofrimento dos outros. A diferença entre ter todas as respostas e ser um guia na jornada é fundamental. Nossos filhos não precisam de pais que sejam enciclopédias teológicas. Eles precisam de pais que sejam companheiros sinceros na caminhada da fé. Quando admitimos que também temos perguntas, que também às vezes lutamos com dúvidas, criamos um espaço seguro para a vulnerabilidade mútua. Como usar as Escrituras de forma relevante, não como bordoada, requer sabedoria e sensibilidade. Em vez de citarmos versículos como argumentos finais para encerrar discussões, podemos apresentá-los como luz que ilumina o caminho. Em vez de "porque a Bíblia diz", tentamos algo como "veja que interessante o que descobrimos aqui sobre o coração de Deus". Mas tem uma coisa que mudou completamente minha perspectiva sobre essas conversas. Uma descoberta que fez toda a diferença na nossa relação e que vai transformar também a sua forma de ver esses momentos desafiadores. A grande revelação que revolucionou minha maternidade espiritual foi esta: as perguntas dos nossos filhos são convites de Deus para aprofundarmos nossa própria fé. Cada pergunta que Sofia fazia me forçava a examinar minhas próprias crenças, a buscar respostas mais profundas, a crescer espiritualmente. Eu percebi que Deus estava usando minha filha de 11 anos para me ensinar coisas que eu nunca havia considerado em mais de 30 anos de caminhada cristã. Quando ela perguntou sobre seus amigos não cristãos, fui obrigada a estudar mais profundamente sobre a natureza da salvação, sobre a justiça e misericórdia de Deus. Quando questionou outras religiões, precisei me aprofundar na singularidade de Cristo de uma forma que nunca havia feito. Cada pergunta dela se tornava uma oportunidade para meu próprio crescimento espiritual. Descobri que Deus frequentemente usa nossos filhos para nos ensinar as lições mais importantes. Eles nos humilham com sua honestidade, nos inspiram com sua fé simples, nos desafiam com sua lógica pura. Quantas vezes Jesus não disse que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus? A beleza de construir uma fé familiar baseada na vulnerabilidade e honestidade é indescritível. Em vez de fingirmos ter tudo resolvido, criamos um ambiente onde é seguro ter dúvidas, fazer perguntas, admitir fraquezas. Nossa família se torna um laboratório da graça, onde experimentamos juntos o que significa confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Essas conversas criam memórias espirituais que durarão para sempre. Sofia, hoje com 14 anos, ainda se lembra daquela terça-feira quando perguntou sobre o sofrimento. Mas agora ela se lembra não da pergunta em si, mas de como se sentiu acolhida, ouvida, respeitada. Ela sabe que pode trazer qualquer dúvida para casa, porque encontrará não julgamento, mas amor e busca genuína pela verdade. Então, deixe-me recapitular o que conversamos hoje.
Vimos as 5 perguntas inevitáveis que seus filhos vão fazer, sobre o sofrimento e a bondade de Deus, sobre o destino dos não cristãos, sobre outras religiões, sobre a necessidade da igreja e sobre experiências espirituais pessoais. Identificamos os 3 erros que devemos evitar a todo custo: proibir questionamentos, dar respostas complexas demais e demonstrar insegurança com as perguntas. E aprendemos o método de 5 passos para fortalecer a fé através das dúvidas: acolher, explorar, conectar, crescer juntos e plantar sementes. Lembre-se desta verdade fundamental: não somos chamados para ter filhos que nunca questionam, mas filhos que questionam com confiança, sabendo que sempre encontrarão um coração aberto em casa. Suas perguntas não são ameaças à fé da família, são oportunidades para construir uma fé mais sólida, mais pessoal, mais duradoura. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe insights valiosos para sua jornada como pai ou mãe, deixe um like para me ajudar a alcançar mais famílias que precisam ouvir esta mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos sobre fé e família. Nos comentários, compartilhe comigo: qual dessas 5 perguntas seu filho já fez? Como você reagiu? Que dificuldades você tem enfrentado nessa área? Sua experiência pode ajudar e encorajar outros pais que estão passando pela mesma situação. E, por favor, compartilhe este vídeo com outros pais cristãos que você conhece. Todos nós precisamos de sabedoria e encorajamento nessa jornada de formar não apenas bons cidadãos, mas discípulos apaixonados de Jesus. E já que falamos sobre fortalecer a fé dos nossos filhos através das conversas difíceis, no próximo vídeo vou revelar algo ainda mais prático: os 7 hábitos simples que criam uma atmosfera espiritual poderosa em casa, mesmo com a correria do dia a dia. Você vai descobrir como transformar momentos cotidianos em oportunidades de discipulado natural, sem forçar nem criar resistência. É um conteúdo que pode revolucionar o ambiente espiritual da sua família. Você não vai querer perder. Um grande abraço, que Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo aqui no Entre Céu e Casa.